Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tá aqui com dois ídolos aí do pessoal que sumiram de diferentes formas, cada um do seu jeito, mas que essa semana resolveram dar o ar da graça novamente. Ashley Tisdale e Thiago York. A Ashley foi uma das pop princess da década passada, fez bastante sucesso com o público teen no mundo todo, e aqui no Brasil, Thiago York era um dos poucos cantores de grande alcance nacional fazendo um som mais acústico pop. Ambos ficaram aí afastados dos holofotes por um tempo e nesse fim de semana os dois lançaram novos álbuns. Então, hoje a gente vai aqui tentar entender o que motivou esse sumiço deles, se realmente foi um sumiço de verdade e o que eles trouxeram em seus novos trabalhos. Começando pela Ashley. Como alguns devem saber, ela começou a ganhar projeção mundial por volta de 2005 quando ela entrou pro elenco da série Zack and Cody. Mas o grande boom veio mesmo no ano seguinte, quando a Disney lançou High School Musical. Todos tiveram boas oportunidades, mas o trio principal, Zack, Vanessa e Ashley, acabaram sendo os mais populares. O Zack investiu mais na carreira como ator e tá aí muito bem até hoje, ele conquistou o espaço dele e estrelou filmes como O Rei do Show e Vizinhos. A Vanessa fez um razoável sucesso como cantora solo, emplacou hits como Come Back to Me, Say OK, quem não lembra aí dessas duas, mas hoje ela também tá mais focada na carreira de atriz. Já a Ashley também surfou legal na popularidade que o filme proporcionou, ela estrelou vários filmes, até na franquia Todo Mundo em Pânico ela fez uma ponta, ganhou um spin-off com um longa só pro personagem que ela interpretou em High School Musical, e claro que também investiu na carreira de cantora. Assim como a maioria dos artistas de teen pop, os singles dela em si não eram lá aqueles grandes hits fora da bolha, mas os álbuns sempre iam muito bem. Apesar do contrato com a Disney, a Ashley não precisou assinar com a Hollywood Records, ela fechou com a Warner e isso acabou ajudando a carreira musical dela a ser melhor trabalhada. Vocês podem ver que ela foi a que lançou mais singles, as posições em charts dela na época eram muito boas e por isso eu acredito que ficou bem forte essa imagem dela como cantora. Tanto que mesmo ela tendo se afastado um pouco da música, durante esse meio tempo ela investiu em várias outras áreas, tipo, ela foi produtora executiva de uma série chamada Young and Hungry, que teve 5 temporadas no canal americano ABC. Ela participou como atriz de outras séries como Hellcats, Clipped, Super Fun Night. Ela até abriu um canal no YouTube onde ela fazia meio que de tudo, de receita de salmão a dicas de cuidado com a pele e até do it yourselves. Mas quando ela começou a incluir covers, o pessoal já bateu o clique e mesmo sem nenhuma previsão à vista, os fãs da Ashley já começavam a esperar um novo álbum. E olha, essa espera foi longa, viu? Porque são exatos 10 anos desde que ela lançou o Guilty Pleasure. Então nesse caso eu acho que nem dá pra gente dizer que a Ashley sumiu de vez, ela só optou por trabalhos mais tranquilos para a imagem dela, porque as séries que ela participava como atriz eram séries de poucos episódios, o maior projeto que ela teve, aquele da ABC, ela era produtora, então ela podia ficar tranquila por trás das câmeras. E no YouTube, que é algo maior, pra ela era uma diversão, era meio que só os fãs que assistiam, então ela podia ir fazendo no tempo dela. Mas como música sempre causa uma projeção maior, mesmo esse novo disco sendo algo bem despretensioso, bem low profile, bem pessoal e lançado por uma gravadora super pequena, ainda assim o pessoal tratou como se ela tivesse desaparecido por toda uma década e colocou o rosto dela na mídia com tudo novamente. Grandes veículos como Billboard, Marie Claire, Forbes, Paper, entre vários outros falaram sobre ele e todos com críticas bem positivas, aliás. Vamos aqui agora tentar entender o porquê e se ele é realmente tudo isso? O álbum se chama Symptoms, ele é realmente muito pessoal, mas não naquele sentido mais simples de essa é a minha história, escute. O álbum, na verdade, é quase que um álbum de autoajuda, eu nem sei se existe esse tipo de classificação, mas eu acredito que essa é a melhor forma de descrever ele. Porque vamos pegar aqui o primeiro single como exemplo, Voices in My Head. Ou, como já dizia o meme do Twitter, as vozes da minha cabeça. No refrão dela, a Ashley canta: todas as vozes na minha cabeça sempre tentam me despedaçar, me ferrar e me mudar. Esta é a última vez que eu escuto as vozes na minha cabeça. Eu sei que elas nunca param de falar, sempre me sabotando. Falar é fácil, mas essa é a última vez que eu escuto as vozes na minha cabeça. Saúde mental e estabilidade emocional são assuntos bem abordados hoje em dia, só que muita gente ainda não deve ter nem contato com esse tipo de conversa. E uma artista pop trazer isso no trabalho dela é muito bacana porque geralmente pop music é aquela coisa mais divertida, ou então o total oposto, né? Afinal a gente não pode negar que hoje em dia no pop aí existem muitos trabalhos complexos e com várias camadas por trás ali do que tá na superfície.
Só que nisso eu acho que acaba faltando pessoas que tragam esses assuntos mais sérios, conversem sobre esses assuntos mais importantes de uma forma leve e que seja acessível para todo mundo. Outro exemplo que a gente tem é Love Me Let Me Go, que apesar de ser um título que sugere ser uma música sobre relacionamento ou algo do tipo, é uma música onde ela fala dos transtornos de ansiedade dela. Assim como a maioria dos problemas psicológicos, a ansiedade é algo que nem a medicina ainda trabalha com a palavra cura. Porém, existe tratamento e uma vez que você procura ajuda, as coisas certamente tendem a melhorar. Todo esse disco da Ashley é trabalhado em cima dessa temática, e apesar de não ser aquela coisa super profunda, eu acredito que vai conversar muito bem com o público dela. A única coisa que me incomoda no disco é que ok, letras, mensagem, pô, baita iniciativa e coragem de falar sobre os problemas dela dessa forma, sendo que ela só podia voltar com um CD de Love Songs que estaria ok. Mas a produção é meio que assim, o disco inteiro, é meio que um Tropical House mais suavizado e todas as músicas meio que se parecem a sonoridade. Como esse é um disco mais focado nas letras, eu acho que se ele fosse acústico ia ajudar a focar melhor ainda na mensagem dela. Porém eu sei como são os fãs de música pop, ela provavelmente também sabe, e se esse fosse um disco realmente acústico, muita gente não ia dar nem chance. Eu super entendo que com essa roupagem mais pop mais pessoas são alcançadas, mas é até difícil escolher uma faixa favorita porque todas estão ali no mesmo pé do começo ao fim. Mas é aí um álbum curtinho, são apenas 9 músicas que somam 25 minutos mais ou menos, então nem vai ser algo que você vai escutar por muito tempo e terminar cansado de escutar a mesma batida o tempo todo. Se você colocar pra escutar sem prestar muita atenção, tipo fazendo alguma outra atividade, talvez realmente pareça um disco bobinho, mas dá uma paradinha, escuta olhando as letras que tem muita mensagem legal nele e que pode até te inspirar a procurar ajuda caso você esteja precisando de ajuda. Algo que eu acho que todo mundo precisa hoje em dia em um certo ponto. O próximo Oi Sumido que deu as carinhas essa semana foi o Thiago York e, olha, eu já tinha noção que ele era bem popular aí entre o pessoal, só que eu não fazia ideia que era tanto assim a ponto dele simplesmente lançar um álbum do nada e tá causando toda essa pequena comoção que tá sendo. O disco saiu no sábado à noite, domingo pela manhã e pelo menos no Twitter só se falava disso, na minha timeline, nos Trend Topics, era o único assunto. Eu conheci o Thiago no primeiro álbum dele já, o Let Yourself In. Ele soava meio que um Michael Bublé mais jovem na época, as músicas eram muito bonitinhas, eu lembro que eu escutava Scared, Blame, Nothing But A Song, e na época eu nem fazia ideia de que ele era brasileiro. Como ele começou sem muita mídia, era mais aquele esquema músicas que entravam em novela e você nem sabe quem é a pessoa exatamente. Se eu não me engano, eu só vim ver o rosto dele quando ele já estava no segundo álbum, no caso Umbilical, que saiu em 2011. O Thiago foi fazendo aí a fama dele com músicas em novela, eu olhei aqui no Spotify, tem até um álbum só com as músicas dele em trilhas, mas o grande boom veio mesmo, posso até estar enganado aqui, quando ele abraçou a língua materna dele e lançou o primeiro álbum completo apenas em português em 2015, o Troco Likes. Como eu não acompanho a carreira do garoto assim tão de perto, eu já sabia que ele tinha tirado um período de férias, só que eu só vim perceber o tamanho do negócio recentemente quando eu postei um vídeo sobre artistas que abandonaram a carreira, link aqui nos cards, e o pessoal foi em peso nos comentários falar que eu tinha esquecido do Thiago York. No vídeo eu falava sobre gente que tava no mínimo 10, 15 anos sem lançar nada e o principal, sem perspectiva também. E eu fiquei, gente, mas o Thiago não tirou férias tipo ano passado? Só que daí eu fui pesquisar e entendi por que o pessoal tinha interpretado dessa forma. Em janeiro do ano passado ele divulgou uma nota de despedida falando que ia tirar um tempo pra ele. E o lance todo é que não era só um tempo sem trabalhar, não era só um tempo sem lançar nada. Ninguém sabia do paradeiro do rapaz. Ele estava produzindo um novo álbum, ele estava fora do país, ele ia voltar a cantar no futuro próximo. Ninguém sabia. O Thiago é um cantor muito jovem, com uma aparência mais jovial ainda, e como ele veio em um sucesso crescente, talvez nem pareça, mas da primeira música dele numa novela até hoje, já são aí mais de 10 anos de carreira. Nesse meio tempo, ele se tornou um dos cantores mais populares da nova geração no Brasil, ajudou a impulsionar a carreira do Ana Vitória, que aliás é um outro fenômeno. Meu, olha aí os números dessas meninas nos streams, é tipo surreal. Mas enfim, muita coisa pra lidar, o menino deu blackout, mas 1 ano e 4 meses depois ele tá aí de volta no melhor estilo Beyoncé. Reconstrução é o que a gente já conhece como álbum visual, o disco tem 13 faixas e todas já foram lançadas com clipes, e nele ele pega um gancho do que ele deixou lá na carta aberta que ele publicou antes de sumir,
bem como no Troco Like, só que ainda mais aprofundado. No último disco ele já abordava esses temas sobre a gente estar preso nessa escravidão digital que as redes sociais causam, a necessidade de ser visto o tempo todo, de ser gostado o tempo inteiro por todo mundo. Em Reconstrução a gente ainda tem essa temática sendo abordada, só que agora ele fala das consequências que isso causa. Ansiedade, depressão, falta de autoestima, continuem aí a lista. Com todo o tempo do mundo que ele teve para produzir o sucessor do álbum mais bem-sucedido da carreira dele até então, que rendeu até um Grammy Latino, aliás, Thiago fez questão de participar de cada ponto que ele apresenta nesse novo projeto. Em colaboração com Rafael Trindade, ele assina todos os 13 clipes do disco. Ele também estrela boa parte e, quando não, quem aparece na frente das câmeras é uma garota chamada Michelle Alves, modelo que teve aí um baita boom na carreira ao longo do fim de semana. O disco tem uns 3 pontos chaves que são Desconstrução, Bilhetes e Sei. São curiosamente as faixas que abrem e fecham o disco, são as mais introspectivas e as mais cabeçudas, vamos dizer assim, desse trabalho. E aqui até algo engraçado de se notar é que, apesar de ele usar a figura feminina em algumas letras, quando a gente pega a carta que ele publicou no ano passado e compara com essas novas composições, dá pra facilmente notar que ele tá falando dele mesmo. Porque tipo, a carta tem trechos como: conheci aquele guri ali, sentado enquanto gravava o seu primeiro videoclipe. Lembro dele todo cheio de medos, engolido por timidez, mas firme de certezas. Concluí que um descanso vai me fazer bem, me ausentar dessa vida instagrâmica que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto. Enquanto isso, já na faixa que abre o disco a gente tem: quando se viu pela primeira vez, na tela escura do seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar sua timidez. Ninguém notou sua depressão, seguiu o bando a deslizar a mão, para segurar uma curtida. Reconstrução se apresenta como um trabalho muito autoral pra gente pensar que talvez tenha sido apenas coincidência. No entanto, apesar desses momentos mais densos, no recheio do disco tem alguns momentos onde a luz do sol entra e torna o clima mais ameno. Hoje Lembrei do Teu Amor, Tangerina e Laços até trazem a lembrança daquele garotinho da época de Nothing But a Song e Blame. Se a gente parar pra perceber, apesar de serem artistas bem diferentes, Ashley e Thiago trouxeram temáticas bem parecidas nos seus novos discos. Cada um do seu jeito, cada um de acordo com as suas vivências e, curiosamente, ambos após um belo hiato de lançamentos. Mas e vocês? Qual dos dois vocês gostaram mais? Qual mais surpreendeu? Ou por qual dos dois vocês ficaram mais animados quando souberam do lançamento? Falem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para ajudar na divulgação, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!